Olá, criminalistas! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre direito penal, artigo por artigo, parte geral e, lógico, dentro do nosso desafio de 21 dias, hoje o nosso quarto dia, firmes e forte. Vamos lá! Artigo 19 na tela. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Olha só, galera, aqui nós estamos diante do seguinte: o que o legislador quis dizer? Que o agente ele deve responder pelo resultado mais grave, ainda que culposamente. Ou seja, que resultado? O resultado que ele produziu com a sua conduta. Vou te dar um exemplo. Olha só. Vamos supor que o agente A ele tem a intenção de cometer o crime de roubo em detrimento da vítima. O que acontece? No momento que ele está cometendo o crime de roubo, ele vai e acaba culposamente atirando no agente B, na vítima. Então estamos diante de um latrocínio. Mas Fabiano, ele não quis matar. Ele deu um tiro sem querer, de forma culposa. Mas mesmo assim, ainda que culposamente ele não produziu o resultado, não matou, ele deve responder pelo resultado mais grave. Ou seja, qual é o resultado mais grave? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ainda que culposamente. Perfeito? É isso que o legislador quis dizer. Ok? Aqui estamos diante dos crimes préter-dolosos, dolo na conduta e culpa no resultado. Ok? Prosperando os estudos, artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra o agente queria praticar o crime. Olha só, criminalistas, aqui nós estamos diante de um instituto chamado erro de tipo. Fabiano, o que é esse erro de tipo? Olha só, no erro de tipo não há o dolo na conduta do agente. Não há o dolo sobre o elemento do tipo penal. E ele pode ser excusável ou invencível. E quando ele é excusável ou invencível, ou seja, o agente, na conduta dele, ele não tem dolo nenhum em fazer aquilo. Fabiano, dá um exemplo. Olha só. Vamos supor que o agente esteja numa balada, a gente esteja numa balada e onde é permitida a entrada somente de pessoas acima de 18 anos. O que acontece? Ele encontra uma mulher e ele pensa que é uma mulher maior, capaz. Na realidade, se trata de uma menina, 13 anos, que forjou a sua carteira de identidade, falsificou e entrou na festa. E ele mantém conjunção carnal com essa menina. Ora, tinha todas as evidências e qualquer pessoa no lugar dele, é isso que você tem que fixar a sua cabeça, qualquer pessoa estaria induzido pelo erro. É a falsa representação da realidade, conforme Rogério Greco. Então estamos de um erro sobre o elemento do tipo. Porque ele não manteve conjunção carnal, sabendo, com dolo, querendo com a menina de 13 anos. Ele pensou, tendo uma falsa representação da realidade, que ela seria maior de idade, devido a todas as circunstâncias levariam a crer que ela fosse maior de idade. Ok? Estatura física, o próprio ambiente, ela está numa balada, identidade falsificada, ou seja, ele não tinha o dolo de cometer o tipo penal, por isso é um erro de tipo. Se excusável e invencível, não se põe no agente, como é esse caso. E a pergunta que deve fazer: tinha condições, outra pessoa teria condições de prever isso? Então, nesse caso aqui, que eu dei, é o típico exemplo de um erro de tipo excusável ou invencível. Qualquer pessoa, nas mesmas condições e circunstâncias que esse agente aqui,
cometeria o mesmo erro. Ok? Fabiano, ao revés, quando o erro do tipo é inexcusável ou vencível, ou seja, se a pessoa tivesse um pouco mais de prudência, seria possível verificar que estaria presente o tipo penal. Então, nesse caso de erro de tipo inexcusável ou vencível, pune-se o agente, todavia, se houver a previsão de culpa no tipo penal. Ele, com um pouquinho mais de prudência, naquela circunstância, evitaria o erro. Ora, tem que ver se nesse tipo penal há previsão de culpa. Um exemplo clássico na doutrina é justamente aquele caso onde dois amigos vão caçar e um fica atrás do arbustre e o outro fica caçando e tal, e aí de repente o amigo que foi para trás do arbustre, ele mexe como se fosse um animal tal, e o outro vai e atira, né? Então, nesse caso, se o que atirou tivesse um pouquinho mais de cuidado, perceberia que o amigo não estava ali e poderia estar brincando, fazendo essa brincadeira com ele, por isso que ele atirou. Então, um pouquinho mais de prudência, é isso que você tem que analisar. Erro de tipo, se é inexcusável ou vencível, um pouquinho mais de prudência pelo agente, ele conseguiria detectar que ali não se tratava de uma falsa representação da realidade, né? Então, e nesse caso, pune-se o agente somente se tiver previsão da culpa. Nesse caso, nesse exemplo, nós demos o arbustre, por óbvio que há na previsão do Código Penal o crime de homicídio culposo, perfeito? Então, havendo, pune-se. Não havendo, não há de se falar em crime. Isso que constitui o erro de tipo, perfeito? Artigo 21 na tela. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável e isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro que se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Olha só, criminalistas, aqui no artigo 21 estamos diante do desconhecimento da lei, ou seja, o agente que alegar na frente do juiz, olha, doutor, eu não sabia dessa lei, ele não isenta de pena, ok? Não é pelo fato de ele desconhecer a lei que ele será isento aí da aplicação da lei penal, perfeito? É causa de diminuição da pena, mas não de isenção, perfeito? Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Criminalistas, aqui nós estamos diante de uma inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, é uma causa supralegal do que? Excludente da culpabilidade. O que você tem que ter em mente? Qualquer outra pessoa, nas mesmas circunstâncias que esse agente, ele agiria da mesma forma. Ou seja, é uma inexigibilidade, não tem como exigir de uma outra pessoa, de qualquer uma outra, uma conduta diversa diante daquela circunstância. Perfeito? Como nós acabamos de ler o artigo 22. Artigo 23 na tela. Exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Olha só, aqui é o típico caso de uma exclusão da ilicitude. Uma vez o agente, com a prática da conduta, se amoldar em algum desses incisos que nós acabamos de ler no artigo 23, não há crime, porque crime há necessidade de um fato típico, ilícito e culpável. Não há ilicitude, é uma exclusão da ilicitude. Havendo exclusão da ilicitude, nós falar em crime. Perfeito? Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Nesse artigo 24, estamos diante do quê? Do estado de necessidade, que é
também uma excludente da ilicitude. Da mesma forma aqui do artigo 23, não há de se falar em crime porque não há o fato ilícito. Ele é típico, ele é culpável? Sim, mas não é ilícito, perfeito? Não sendo ilícito, não há de se falar em crime, uma excludente da ilicitude. Criminalistas, espero ter ajudado nesse estudo dos 6 artigos e com isso nós fechamos o nosso 4º dia. Marque aí em sua tabela, marque aí em seu calendário. Muito importante continuarmos firmes e fortes nesse desafio de 21 dias para estudar artigo por artigo de forma sucinta e objetiva do Código Penal, parte geral. Ok? Fique tranquilo que você vai vencer essa jornada juntamente comigo. Ok? Compartilhe com seus amigos, operadores de direito, estudantes, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, no meio jurídico, ok? Quanto mais pessoas aderirem a esse desafio, muito mais nós iremos crescer, ok? Então, espero ter ajudado e até a próxima.